Olha, é sempre muito bom a gente falar sobre alimentos e hoje essa nutricionista que a gente trouxe para o nosso programa vai bater esse papo bem gostoso com a gente, porque a gente vai tirar um proveito de tudo. Vamos falar do trigo? Vamos. Vamos falar dos benefícios? Claro. Por que muitas vezes as pessoas têm tanto problema com trigo, né? Algumas pessoas dizem, olha, eu não posso comer, nem adianta. Tem trigo? Se tiver, eu não como, né? E também vamos trazer algumas dicas para que você possa ir para o seu Enem bem alimentado, né? A gente aproveita e tira proveito de tudo. Ela está aqui comigo, Maria Helena Lopes, nutricionista. A gente vê esses pães, enche os olhos. Eu sou apaixonada por massa, sou apaixonada por pães, mas a gente sabe que tudo é questão também do exagero. Às vezes você também exagera, mas existem outras pessoas que não. Eu queria que depois dessas dicas aí, dessa curiosidade toda, a gente pudesse falar um pouco a respeito das pessoas que têm problema com o trigo. E desde já eu já te desejo um bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, Vanusa. É um prazer. Um prazer enorme estar dando informações, passando dicas, sempre o que é necessário para a população estar consciente e ciente, né? Bom, o trigo, ele é formado, né, ele é um nutriente, na verdade, ele é um ingrediente onde possui nutrientes que são favoráveis e necessários para o nosso organismo, né? Não que ele seja um vilão, jamais. Para pessoas que possuem doença celíaca e síndrome do intestino irritado, sim, porque o organismo por si só ele não vai aderir de forma positiva esse ingrediente por conta do glúten, né? Ou qualquer outro alimento que possua o glúten, como a cevada. Então, assim, pessoas que possuem síndrome do intestino irritado e a doença celíaca, eles vão ter algumas reações no próprio organismo, né, como constipação, dores abdominais, desconforto abdominal e até mesmo a diarreia. Então, eles realmente precisam excluir de forma total da sua dieta, da sua rotina alimentar, né? Produtos que possuem os traços do trigo também podem trazer essas alterações no organismo para quem tem a doença celíaca. Então, as pessoas têm que sempre estar prestando atenção no rótulo dos alimentos, leiam os rótulos, porque lá é onde possui as informações que vão garantir. Vão para um restaurante ou qualquer outro local que forneça alimentos, perguntem aos garçons, cobrem, para que esses produtos estejam evidentes no nosso cardápio, para que a gente possa comer de forma consciente. Muito bom. Já passando essas informações para quem está assistindo o nosso programa, a gente alerta também a você que está assistindo o programa que antes de você não ter essa certeza, procure um especialista. Vai num profissional para você descobrir se você tem essa doença, se você tem esses problemas, se você tem essa irritação no seu intestino e se você tem essa doença. Porque a partir do momento que você descobre, aí sim você passa a ter um cuidado e um zelo e obviamente você vai saber que você não pode chegar perto desses alimentos, desse nutriente. Mas se caso isso não tenha acontecido com você, não fica com achismo. Eu acho que não posso comer trigo. É importante que você procure um especialista. Pronto. Descobri que não tenho a doença, descobri que não tenho esse problema. Vamos falar então o que acontece na verdade se a pessoa comer muito trigo. Ele é um nutriente, porém tem limites, né? Tem. Tudo em excesso faz mal, né? Sim. A gente precisa ter a consciência disso, de que tudo no excesso realmente vai fazer mal a gente. O trigo, ele quando ingerido de forma excessiva, ele pode trazer para o consumidor o aumento da insulina e sem contar também que pode acontecer a alteração das taxas de triglicerídeos, o que pode estar provocando alteração na nossa saúde. Vejam só que quando ela fala do exagero, é o exagero mesmo, porque o brasileiro adora um pãozinho. Aí quando você vai partir para a história do pãozinho, você acaba comendo 5, 6, 7 pãezinhos e nem percebe. Mas não é só isso. Quando a gente fala em quantidade, é porque o trigo está praticamente em quase todos os alimentos que a gente possa imaginar. Então, esse exagero muitas vezes não é naquele pãozinho que você come ou naquele item que você come, mas se você passa o dia todo se alimentando só desse trigo, né? Ingerindo bolos, Sim. ingerindo massas como lasanha ou macarrão, todos eles são à base de trigo. Então, essas pessoas elas têm que ter a noção da quantidade de porção. Ao ir a um evento ou algo parecido, que eles saibam moderar esse trigo ingerido justamente para não ter nenhuma alteração futuramente. Pronto. Vamos falar o que ele faz com esse intestino. Aí logo em seguida a gente vai falando da importância dele também nas nossas saúdes, né?
No intestino, para quem tem alteração, já propriamente dita e comprovada, ele vai trazer esse desconforto abdominal, constipação na maioria das vezes, que é uma das coisas que a gente mais tem trabalhado, né, com o nosso cliente, onde ele chega ao consultório e relata esses fatores, e a questão também da diarreia, né? Esse controle, ele é feito para... A maioria das vezes, esses casos acontecem das pessoas que já têm a síndrome do intestino irritado ou estão passando por algum estresse metabólico onde possa gerar isso, não só com trigo, mas também com demais outros produtos que possa vir a ser ingerido por excesso ou não, né? E também pelas pessoas que têm a doença celíaca, a gente precisa já trabalhar justamente para fortalecer essas questões, né? Vamos falar dos benefícios de se comer trigo. Né? Bom, o trigo ele é uma fonte de energia vital, né? A gente precisa de energia para fazer todas as atividades do dia a dia, isso é de suma importância que a gente possa lembrar disso. Ele não é vilão quando você não possui nenhum tipo de alteração no organismo que não lhe proíba de fato a comer, ele pode sim ser ingerido, mas também de forma moderada, que vai trazer tanto essa questão da reposição de energia para antes ou depois do exercício ou ao longo do dia a dia, né? Como também essa questão da reposição de ácido fólico, de ferro, porque ele também possui seus benefícios de forma positiva para o nosso organismo. Como é que a gente pode, de uma certa forma, acrescentar o trigo na nossa vida para que ele realmente seja benéfico, né? Fazendo substituição do trigo comum, que é o trigo branco, por um trigo integral, né? Ou até mesmo os produtos à base de integral. Por quê? Porque eles são produtos que possuem baixo índice glicêmico e vão ajudar o nosso organismo a metabolizar ele de forma melhor, mais acelerada, e não vai ter aquele cansaço ao longo do dia, como algumas vezes a gente possa vir a ter quando a gente acaba consumindo muito esse carboidrato em excesso, né? A gente fica bem cansado ao longo do dia e vai ter mais disposição de forma a favorecer as nossas atividades. Vamos falar sobre as dietas. As pessoas falam muito de dietas e a primeira coisa que a gente ouve é a pessoa falar: cortaram totalmente o trigo. E não é bem assim, né? Não. É importante a gente falar sobre esse assunto, sobre esse nutriente que é tão importante na vida das pessoas, né? Quais seriam as pessoas que deveriam mais se alimentar do trigo? São pessoas que vão atrás de benefícios, de pontuações para o corpo, que queiram ganhar massa, né? São pessoas que precisam dessa reposição, pessoas que precisam ganhar peso. Só que essas inserções do trigo, elas precisam ser feitas com cautela. Qual tipo de trigo eu vou aplicar para o meu paciente, para o meu cliente, né? Esse trigo, ele vai favorecer de forma positiva ou negativa? Ver os exames dele, isso vai favorecer muito para que eu possa aplicar dentro da dieta dele. Na maioria das vezes a gente não deixa de consumir o carboidrato em si, a gente faz a substituição dele por um melhor. Pronto, quando a gente fala do nutriente do trigo, existe um outro alimento que possa fazer essa substituição? Existe sim o trigo integral, os trigos, as farinhas à base de aveia, que hoje no mercado tem farinha à base de coco, os macarrões também, eles podem ser substituídos por um macarrão zero glúten, que hoje no mercado ele dispõe disso, né? Porque é o glúten que faz aquele inchaço corporal, é o glúten que faz aquela modificação no nosso corpo, nos deixando mais inchado, mais pesados. Agora vamos aproveitar, já que hoje é o dia aí mundial do trigo, também para falar sobre o Enem. O Enem tá chegando e vai ser já nesse próximo final de semana. E tem gente que diz o seguinte: não vou nem me alimentar antes de ir para o Enem porque eu tenho medo de passar mal, eu tenho medo de dar uma dor de barriga na hora, eu tenho medo de não me sentir bem. Mas a gente precisa falar da importância de se alimentar bem antes de sair de casa, ou pelo menos algo acrescentar nesse organismo, porque não tem como você sair sem você se alimentar para fazer as provas, né? Por favor, gente, se alimentem. É de suma importância a alimentação. É só observar os objetos, os ingredientes que vocês vão comer, os pratos que vocês vão ingerir, certo? Tanto antes, um dia antes, como uma hora antes de vocês irem à prova. Bebam bastante líquido para digerir esse alimento de forma correta no organismo, né? E também saibam o que escolher. Não coloquem só o carboidrato, só o trigo, só o glúten no prato de vocês. Complementem com proteínas, com os vegetais, que são de suma importância, para que todo esse produto, todo esse prato que a gente vai formar, ele seja
seja um prato ok para que a nossa alimentação esteja equilibrada, a gente fique saciado e consiga realizar a prova por completo. Pronto, a gente está falando do café da manhã, mas tem muita gente que se alimenta muito na noite anterior. E aí, obviamente, se você se alimenta já próximo da hora de você dormir, você já vai ter problemas. A gente já trouxe vários profissionais aqui que falam sobre isso. Mas tem gente que está muito ansioso. Provavelmente na sexta-feira vai ter aquelas pessoas que não vou nem comer nada ou deixa para comer de noite para não comer de manhã. Esse tipo de situação nem pensar, né? Nem pensar. Lembrando que nosso corpo, ele trabalha, ele tem um horário para ser seguido e o correto é que você se alimente até as 22 horas. Antes disso, pode fazer o jantar de uma forma normal, né? Como vocês quiserem, também sem exagero. Caso queiram complementar a alimentação, alimentos leves, de preferência líquido, para que a ingestão seja facilitada para o nosso organismo. Muito bom, então fica aí as dicas, especialmente para você. Aquelas pessoas que preferem comer uma frutinha, tem alguma fruta especial aí que de uma certa forma ajuda na hora? Sim, frutas que aumentam a saciedade, como a maçã, sempre de preferência ingerir também a casca, né? Porque a casca ela é fonte de fibra e ajuda na saciedade, então a gente consegue manter essa saciedade, não sentindo tanta fome ao longo do período de tempo do dia, né? Não só a maçã, como também outras frutas que são práticas, como a tangerina, a pera, o kiwi, que são produtos que vocês podem levar sem problema algum e fazer a ingestão, né, para consumir, tá, até mesmo na prova. Muito bom. O que falar da banana? A banana, ela é maravilhosa, né? A banana ela é rica em muitas coisas e sem contar também que elas podem agregar não só a ela mesma propriamente dita. Você pode associar ela com a castanha, com as oleaginosas, certo? Fazer uma vitamina também, que é maravilhoso e que vai ajudar nessa questão da saciedade para que a prova seja feita de forma correta e com a barriga cheia. Muito bom. A gente estava falando do trigo, existem algumas pessoas que acabam de uma certa forma ingerindo o trigo um pouco cru, no que pode fazer mal e no que pode não trazer de benefícios quando o assunto é um trigo, que muitas vezes a gente vê uma massa, a gente às vezes vê um pão e ele está coberto de trigo. O que falar desse trigo cru? O trigo cru, muitas vezes ele é aplicado na panificação por questão de embelezamento, né? A associação dele dentro dos produtos de panificação, que na maioria das vezes a gente vê, ela é feita de forma para finalizar o produto, né? Mas não que ela seja realmente de forma, você olhar para aquilo de forma positiva, mas também não deixar de comer, você pode degustar. A palavra é degustar, não exagerar, porque aquele trigo por si só, ele pode provocar a fermentação dentro do nosso organismo, porque ele não teve a fermentação de forma natural que tem que acontecer, que geralmente acontece na área da panificação, né? Pronto, acho que não faltou nenhuma dica para a gente passar para quem está em casa, mas se faltou, pode passar agora para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. É só essa questão da moderação, como com moderação, tenham consciência. As pessoas que possuem essa questão da intolerância, da doença celíaca por si só, tenham cuidado, leiam os rótulos, para que a gente possa fazer toda essa alimentação de forma correta, regrada, né, e sem nenhum risco, tá bom? E aos que vão se preparar para o Enem, se alimentem de forma equilibrada, bebam bastante água, aproveitem a prova, levem alimentos, por favor, para que vocês possam manter a alimentação também inserida dentro dessas horas longas de prova que vão acontecer. Muito obrigada. A gente quer agradecer então a nossa nutricionista que veio hoje para o programa para falar nesse Dia Mundial do Trigo de forma tão positiva, porque ele não é vilão não, né? Tem que parar com essa história. A gente é que faz com que ele se torne um vilão, né? Isso mesmo. Porque ele é tão gostoso que você acaba exagerando. Eu conheço algumas amigas que mesmo com problema não querem deixar o pãozinho de lado, nem o trigo de lado. Mas é isso que a gente tem que ter, consciência. Eu posso, eu não posso, eu tenho que realmente evitar. Essa é a verdade, porque estes nutrientes, estes ingredientes que às vezes entram nas nossas vidas, se tornam vilões porque nós colocamos eles nesta situação. Sim. Todos que estão aí, eles têm os seus benefícios, né? Isso é importante a gente falar. Quero agradecer pela sua presença. Vamos colocar o Instagram aí da nossa querida na telinha e quem quiser entrar em contato, eu queria que você reforçasse. Meu Instagram é Maria Helena SL. Meu nome é Maria Helena Lopes, sou nutricionista de produção de alimentos, né? Atuo na área também clínica quando necessário. Estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, viu, minha linda? Continue aqui com a gente.